Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Nós estamos aqui, vamos esperar só alguns minutinhos para que as pessoas possam serem avisadas. Aldenora, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Nós vamos só esperar só mais alguns minutinhos para que as pessoas possam serem avisadas. Aí depois a gente começa com nossa prece, com a harmonização, para que a gente possa falar um pouco do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que será falado hoje aqui. E como todos os temas do Evangelho são importantes, a gente traz reflexões e procuramos aprendermos um pouco com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então vamos esperar mais um pouquinho para que as pessoas possam chegar. Então 8:02. Então vamos nos harmonizarmos, fazer nossa prece com calma, nossa prece para que nós possamos nos ligar junto à espiritualidade maior, junto à espiritualidade de luz, para que a mensagem do Cristo possa chegar para todos que vão assistir depois, ou aqueles que vão chegar para assistir, e que possamos rogar pedindo ajuda à espiritualidade benfeitora dos nossos guias e nossos mentores. Então vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nossos pensamentos ao nosso irmão maior, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, que neste momento possas estar aqui entre nós, a nos ajudar, a nos inspirar, Mestre, e que através da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, a Tua luz, Senhor, possa envolver a todos aqueles irmãos, sejam encarnados, sejam desencarnados, Senhor, para que a vossa luz, para que a vossa paz possa atingir o coração de todos aqueles que estão em sofrimento, em dor, em todos aqueles cuja aflição, Senhor, esteja sendo sentida por aqueles. E que esta prece, Senhor, possa envolver a esta live, para que ela tenha o direcionamento. E agradecemos, Senhor, a diretoria do Seno pelo convite, aos mentores espirituais daquela casa espírita, a todo o corpo espiritual do Seno, e a nossos guias e nossos mentores espirituais, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor esteja conosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, rogai por nós, hoje e sempre, assim seja. Boa noite. Não dá para entender muito o nome, mas seja bem-vindo você que chegou agora. Para quem não me conhece, meu nome é Circlei Marques, sou daqui de Recife, Pernambuco.
sou expositor espírita, escritor, faço parte do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia aqui no bairro do Barro. E estamos aqui hoje para que nós possamos conversar um pouco sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o capítulo que nós vamos trazer as reflexões está relacionado ao capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E é um tema que tem muito a ver com cada um de nós. É um tema que fala muito sobre os chamados, os convites, e muitas das vezes está relacionado ao que as pessoas acham que não estão preparadas para poderem trabalhar nessa obra de Cristo, nessa obra que faz com que possamos engrandecer cada dia mais o nosso amadurecimento, o nosso conhecimento. E esse capítulo 18, que é muitos chamados e poucos os escolhidos, o item em questão da noite de hoje é justamente o item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como nós falamos, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nós vamos fazer uma pequena leitura para que as pessoas possam se situar um pouco sobre o tema da noite de hoje. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta traçar a Libra do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo. Compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura sempre os frutos, mas com pouco os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus? Eles quiseram confirmá-la a sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais frutos, pois nada mais produzem. Então, este é um texto um pouco comprido, mas fala muito bem de que todo esse trabalho, toda essa caminhada em termos de sermos cristãos, ela justamente fala sobre a forma como nós vamos fazer esse caminho para que nós possamos ser essa árvore que o texto fala. E não é fácil a gente ser essa árvore para dar bons frutos, cujas as raízes precisam estar bem firmes no solo. Porque senão vai vir uma tempestade e vai arrancar essa árvore. Porém, quando nós temos os nossos pés fincados, firmes e fortes, no que nós acreditamos em relação à doutrina espírita,
em tudo que a doutrina espírita traz para cada um de nós, justamente ela faz com que a gente comece a ter um alicerce, a gente comece a ter uma base, e em cima dessa base as tempestades vêm, podem até nos balançar, mas não vão nos derrubar e nem vão nos arrancar, porque nós estamos com os pés fincados. Para ser justamente esse servidor, para podermos fazer essa obra que o texto do Evangelho segundo o Espiritismo fala, para muitos vão dizer que é difícil, porque nós somos muito pequenos, nós somos muito imperfeitos. Se assim o fosse, nós não somos convidados a trabalhar pelo Cristo, pelo Jesus. Ele não espera a perfeição, ele espera esforço de cada um de nós para que possamos alcançar, para que nós possamos produzir, para que a gente possa caminhar rumo ao que é para todos nós como espíritos. Um dia alcançarmos a perfeição, cuja perfeição vai nos possibilitar meios maiores para ajudar outros de nossos irmãos que vão estar começando a sua caminhada, a sua jornada, a sua preparação para que um dia possam chegar a serem espíritos perfeitos. Então, essa grande obra que Jesus espera que cada um de nós possamos fazer, ela é realizada de acordo com os esforços e o mais importante, essa obra que fala o texto independe de nossa religião, independe do culto que nós estamos abraçando, do que nós acreditamos, porque nós podemos ser trabalhadores do Cristo Jesus em qualquer religião, em qualquer culto, ou até mesmo podemos ser esse trabalhador do Cristo, mesmo que nós não tenhamos religião. Porque o que importa é que você tenha no seu coração a caridade, a indulgência, o amor, o perdão. Que você se esforce para que você possa ser um bom, vamos dizer, colhedor das suas boas obras. E fazer uma boa obra vai ser um caminho, por vezes, nos espinhos, que são as dificuldades, que são os desafios para o nosso crescimento, seja moral, seja espiritual. Mas é um caminho, muitas das vezes, para alguns vai ser feito solitariamente. Outros vão encontrar outras pessoas que vão estar acompanhando ao lado dessa pessoa. Tem um pequeno texto que fala justamente sobre essa construção, essa forma da gente ir sendo um trabalhador do Cristo. E fala mais ou menos assim esse outro texto. Como seguir uma construção sem uma base? Sem um alicerce de apoio? Então, é necessário que para que a gente possa construir essa base, para que a gente possa poder ser realmente esse que vai ser alguém que vai pôr a mão e vai ser esse cristão que vai fazer com que uma obra comece a acontecer e tem que ter um alicerce dentro dele. Ninguém vai conseguir erguer uma casa ou um edifício sem começar por baixo, por uma base sólida e firme. Então, cada lição do Evangelho segundo o Espiritismo traz para cada um de nós esses alicerces, essa base, porque nós vamos entendendo cada propósito, que o que a doutrina traz é clara, é nítida e faz com que a gente possa encontrar essas bases para aqueles que querem encontrar os alicerces. Justamente, Aldenora, a fé em Jesus é a base da construção do nosso progresso. Também, Susan, seja bem-vinda. Então, nós compreendemos que todo esse alicerce, toda essa base de apoio, ela começa a partir de você enxergar melhor toda essa trajetória que você vem desenvolvendo, seja na doutrina espírita ou seja em qualquer outra religião. Como nós estamos na doutrina espírita, é claro que nós vamos falar desse caminho de renovação, de fortalecimento que sempre a doutrina espírita traz para cada um de nós.
E continuando o texto. Esse alicerce de apoio diante de Deus é o que Ele espera de você. Quando a obra ela é edificada em bases sólidas, não se derruba. Então, há uma passagem do Evangelho, lá da Bíblia, que conta aquela passagem que os discípulos estão em um barco e o nosso Mestre Jesus está ali descansando. Vem uma tempestade muito grande naquele exato momento e os discípulos ficam com medo, ficam desesperados de verem aquele barco afundar e eles morrerem. E um deles chega para o mestre e diz: Mestre, está caindo uma tempestade, estamos todos com medo. Jesus se levanta-se e faz aquela tempestade parar. Então é isso que acontece para com cada um de nós. A gente sabe que as tempestades elas vão vir, muitas das vezes um pouco fraca, outras vezes essas tempestades vão vir muito forte para nos derrubar. Mas se esse alicerce, se essa base nossa é o nosso Mestre Jesus, então nós vamos em frente, nós vamos enfrentando essas tempestades, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos que acreditar que Jesus está a todo momento ao nosso lado. E Jesus está sempre procurando ser esse capitão que não abandona o barco, que não deixa o barco afundar, que não deixa o navio afundar. Então, são nesses momentos em que a gente precisa acreditar na fé que Jesus é esse alicerce forte de nossas vidas. Assim sendo, é que a gente vai conseguindo ir em frente. Assim a gente vai conseguindo fazer com que esse caminho possa prosseguir, possa caminhar. Quando a obra ela é edificada, como nós estávamos falando, em bases muito sólidas, não se derruba. Com os convites que chegam a cada um, propicia um entendimento a mais. Então a gente sabe que essa obra que Jesus fala, que nós podemos realizar, ela é feita por convites a cada um de nós. Em um determinado momento da nossa vida, nós recebemos um convite, nós recebemos um chamado para ir trabalhar na obra do Senhor. Alguns aceitam, querem e abraçam a causa. Outros, por vezes, por medo, por temerem fazer uma mudança muito drástica em suas vidas e com a certeza de que com essa mudança tem a responsabilidade para consigo próprio e para com os outros. Cíntia, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós sabemos o quanto é necessário que tudo isso ela aconteça e vai acontecer quando nós estamos prontos e nós queremos assumir essas responsabilidades para que a gente possa seguir. Porque quando a gente encontra toda essa base que a gente tem encontrado, então com certeza a gente vai tendo a oportunidade de dizer: eu quero, eu vou, eu preciso e eu realizo. E essa realização dessas obras que o Cristo fala, com certeza só faz aumentar, só faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para toda essa caminhada. A doutrina espírita nos dá novas possibilidades de entendimento. E com essas obras podemos e podem ser feitas, compreendidas e que fazem a transformação de cada um de nós. E como é bonito, como é gratificante a gente descobrindo que nós podemos fazer de uma maneira pequena ou de uma maneira maior essa obra que o Cristo convida a cada um de nós. Por isso que lá no começo, quando fala muitos dos chamados e poucos dos escolhidos, porque o chamado é para todos. Poucos querem assumir esse chamado, esse convite, essa responsabilidade e o trabalho que, por vezes, ele é colocado para cada um de nós.
a bem da verdade, nós poderíamos ficar felizes de estarmos trabalhando em algo que vai edificar, não apenas a forma como a gente vai estar caminhando, olhando, observando e enxergando tudo ao nosso redor. Porque algumas pessoas, durante toda essa sua caminhada, vão correr muito e não vão estar enxergando as coisas que estão ao seu redor. Enquanto outras pessoas vão fazer essa caminhada, essa corrida, mas sem deixar de olhar, de observar as coisas que estão ao seu redor. E isso é que faz com que as coisas possam serem feitas. Angélica, minha amiga, seja bem-vinda, minha irmã. Então, nós sabemos que tudo propicia à medida em que a gente vai alcançando justamente essa trilha. E essa trilha, por vezes, vai nos levar para algo maior, uma trilha que vai nos levar justamente para um caminho que muitas das pessoas não imaginavam que poderiam seguir, que poderiam ir. Quando as pessoas elas adentram uma casa espírita e começam a serem conduzidas, seja para uma sala de aula ou até mais na frente para um trabalho específico, algumas querem na hora aceitar, outras não querem. Porque a gente sabe o quanto as mudanças assustam as pessoas. E quando elas começam a ouvir, vamos estudar, vamos nos preparar para trabalhar lá na frente, seja para um desenvolvimento mediúnico, seja para aplicar um passe, seja para ir para uma tribuna para falar sobre um determinado assunto, algumas pessoas vão ficar muito assustadas. O seu capítulo fala de muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. O que será que nos falta para que a gente, ao escutar esse chamamento, a gente diga, eu quero? As pessoas, por vezes, algumas, elas acham que pela forma como elas vêm se conduzindo na vida delas, elas não têm condições. Eu sou muito pequeno, eu erro muito. Mas Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, ele não estava com pessoas perfeitas, ele fazia com que elas pudessem se capacitarem-se a serem pessoas perfeitas mais na frente. Ele sabia que o que elas tinham de melhor estavam dentro delas. Por isso que quando cada um de nós recebe um convite, é porque Jesus sabe o melhor que nós temos dentro de cada um. Então, o que nós precisamos é entender que nós estamos aqui justamente para avançar, progredir. Temos a coragem de dizer, eu posso vencer mais essa barreira que está aparecendo na minha vida. E quando a gente consegue vencer, e quando a gente consegue dar esse passo para abrir uma nova porta de aprendizado, de crescimento, como isso é bom. Porque a gente vai olhando que essa obra que é falada no texto, ela é capaz de ser realizada por cada um de nós. Não é algo difícil, não é algo distante. Nós que distanciamos de nossas vidas, nós que distanciamos de nossas mãos, por vezes, os meios para que a gente possa concretizar, levar ao outro um pouco de luz, um pouco de esperança. Essa obra que fala aí justamente é uma obra que fala de esperança. Esperança essa que todos nós aqui devemos procurar ter para nós e para os outros. Porque quando a doutrina fala que é o Consolador prometido, essas obras elas se consolidam justamente com o que nós vamos estar fazendo para com as pessoas e para conosco. Quando eu falo o que é que Deus espera e a maneira como Deus quer que a gente possa se portar para que a gente possa ir fazendo essa obra, é justamente o melhor que nós possamos realizar de dentro de nós para fora. E é tão bonito quando a gente consegue fazer com que todo esse contexto de bondade, generosidade que cada um de nós tem dentro de si possa ser colocado para fora. É difícil construir uma obra dentro de si. E nós sabemos o quanto dentro de nós, por vezes, há sentimentos que não estão tão arrumados assim. E nós precisamos ir pouco a pouco ir arrumando
esses sentimentos que estão dentro de nós, para que a gente possa ir edificando melhor essa obra que começa dentro de nós até se externar para fora. Porque quando a gente olha para dentro e diz, eu tenho, eu posso e eu quero colocar o melhor que eu tenho, seja como homem, seja como mulher, para fora. Nós precisamos estar aqui justamente para que a gente tenha a convicção de que nós podemos fazer algo por nós, algo pelas pessoas e caminhar. Nós não podemos deixar que os empecilhos, sejam de quais ordem forem, impeçam o nosso crescimento. Impeçam que a gente possa ser uma árvore boa para dar bons frutos. E essa árvore boa, através dos bons frutos, só vai acontecer à medida que a gente estiver aguando com serenidade, com alegria e com felicidade. Ninguém faz um trabalho se não houver alegria. Ninguém faz um trabalho a ser desenvolvido com cara feia. Eu não consigo e não concebo a ideia de ver o Cristo, Jesus, trabalhando, caminhando com cara feia, cara fechada. Eu prefiro ver, eu prefiro acreditar, eu procuro e quero visualizar Jesus sempre, claro, com a seriedade do trabalho, mas não com uma cara feia, mas fazendo com que as pessoas possam estar ali, vendo um semblante de alguém que está levando esperança. E é isso que cada um de nós pode realizar. Nós aqui podemos ser essa árvore a dar bons frutos. Nós podemos estar aqui sendo uma árvore que vai multiplicar outras árvores. E isso nós conseguimos. Esse aguar com a água que eu falei é um aguar de compreensão, aonde a gente vai indo e aonde a gente não vai deixando que as coisas aconteçam e deixem de acontecer na nossa vida por tudo que a gente deixa de acreditar. E nós precisamos acreditar que é possível que as coisas, quando chegam, ou as coisas que nós vamos trazendo e transformando na nossa vida, seja essa árvore e seja algo de bom. Aí Angélica fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. E é interessante, minha amiga Angélica, que essa bondade, muitos vão dizer, eu não tenho a bondade, eu não sou uma pessoa amável, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Mas isso tudo que você falou aí, minha amiga, é uma construção que cada um de nós vai fazendo. A gente pode ir construindo o amor diariamente, com os pequenos detalhes. Essa alegria e essa paz é uma construção, porque essa paz ela começa dentro de nós. Só podemos realizar uma boa obra realmente com paz, com tranquilidade e ter a paciência de que as adversidades da vida elas vão ser vencidas. Às vezes nós achamos quantas dificuldades estão sendo colocadas na nossa vista, na nossa frente, e a gente, como que eu vou vencer isso? Como que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vencer essa adversidade que está na minha frente? E a gente consegue quando a gente tem fé. Quando o próprio Cristo disse, tendes fé no tamanho de um grão de areia, e a gente consegue remover as montanhas, a gente consegue. Às vezes as pessoas acham que são apenas palavras, mas se fosse apenas palavras, o nosso mestre não iria falar para cada um de nós. É justamente isso, acreditar, ter fé, fazer com que você possa ir em frente, que você possa ir além do que você pode. O impossível, ele não acontece para aqueles que não conseguem acreditar que podem. O impossível, ele pode ser vencido quando você acredita que para Deus tudo é possível. E é sim, com certeza. Então, a gente sabe que tudo isso
A fé é do tamanho de um grão de mostarda, a fé é do tamanho da sua potencialização que você coloca na sua fé. Não importa se você às vezes acha que a sua fé é pequena, mas a força que você colocar na sua fé é isso que vai fazendo com que você possa ir expandindo a sua luz. Todos nós temos luz dentro. Precisamos acender essa luz. A gente não é só feito do que as pessoas acham. Somos escuridão por termos feito tantas coisas. Mas a gente sabe que essa escuridão é diminuir à medida em que a gente vai acendendo cada vez mais a nossa luz. A nossa luz de bondade, a nossa luz do amor, a nossa luz da alegria, a nossa luz da afabilidade, da doçura. Tudo isso pertence a cada um de nós. Agora, nós temos que deixar que isso possa ser colocado para fora. Se a gente acreditar, a gente faz. Se a gente desacreditar, a gente não faz. Às vezes as coisas chegam na vida da gente e nós precisamos acreditar que o que está chegando é fruto de uma obra começada lá atrás. E tão bom é quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar essas boas obras que o Cristo fala a todo momento na nossa vida. Aqueles que possuem, vamos colocar dessa forma, o dom da mediunidade, a instrumentalização da mediunidade é uma ferramenta, é um meio, é um alicerce a mais para que essa obra do Cristo possa ser feita a cada um. E quão é bom quando os médios podem trabalhar com a seriedade, com a segurança e possam colocar esse novo meio ou esse instrumento que ele chega às mãos para que ele possa ir construindo uma boa obra. O que Deus espera de cada um de nós é justamente que a gente faça, a gente construa, a gente bote tijolo por tijolo para essa edificação. E a gente consegue, com coragem, sem medo, com os desafios que devem ser enfrentados e vencidas, porque a gente é capaz de vencer. Nós estamos em pleno 2021, vencendo obstáculos. Quantos de nós aqui não têm vencido, venceram e vão vencer muitos outros obstáculos também? A gente sabe que às vezes as pessoas têm medo do que é desconhecido. Mas também o desconhecido não significa que vai trazer apenas o negativo. Nós temos que tirar a ideia de que tudo que nos chega é negativo. Nem tudo que nos chega é negativo, porque nós podemos transformar o negativo em positivo. Nós podemos transformar o que era dor em alegria, o que era desespero em felicidade, o que era receio em concretização. E tudo isso está justamente na forma e na maneira. Exatamente, Angélica. Acima de tudo, que todos tenhamos o verdadeiro amor. Mas para isso é uma construção, essa base. É fazer com que o jardineiro ele possa ir plantando sementes durante essa caminhada que ele vem desenvolvendo, que ele vem fazendo, para que ele possa tornar-se esse cristão, esse espírita, esse católico, esse umbandista, esse ateu, não importa. Mas o que ele faz de melhor nessa semente, nessa caminhada, nessa plantação, faz dele sempre algo em uma pessoa que vai conseguindo essas virtudes, essas consolidações nessa caminhada que ele vem desenvolvendo com o passar do tempo. Deus deu as ferramentas nas nossas mãos. Vamos usar as ferramentas que nós temos. Essas ferramentas, elas podem ser feitas de tantas formas. Às vezes as pessoas dizem, mas qual ferramenta eu vou usar para edificar essa obra do Cristo? Qual ferramenta será a melhor que eu possa utilizá-la para levar, seja um ensinamento, seja para levar um conhecimento? Conhecimento ajuda para cada um daqueles que concebem a forma de pegar esses conhecimentos e absorver e não guardar. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala em que nós não devemos esconder,
nós não devemos colocar embaixo de uma mesa, no sentido figurado, aquela candeia, o conhecimento, a luz. Todos nós temos uma grande luz dentro de cada um, uns mais acesa do que a outra. E às vezes as pessoas querem esconder essa luz. E nós não devemos, nem podemos, e nem deveríamos estar escondendo essa luz que nós temos dentro de cada um de nós. A bem da verdade, a gente está aqui para iluminar e se iluminar também. E é bem verdade que tudo isso a gente pode, a gente deve e tem condições de acender, apertar o interruptor e acender essa luz. Vamos acender, vamos acreditar que a gente é capaz. Para que a gente entenda que a vontade do Pai, a vontade de Deus, está justamente no que Ele acredita que cada um de nós pode fazer. Há tantas músicas que falam assim que Deus não nos quer chorando, Ele nos quer ver sorrindo. Deus sabe que cada um de nós passa por tantas situações em nossa vida e Deus diz: eu estou com você, eu estou ao teu lado. Não desista, porque não vou desistir de você, meu filho ou minha filha. E é tão bonito porque Deus faz com que a gente seja guiado por caminhos inimagináveis, aonde a gente começa uma obra, a gente vai construindo, vai alicerçando aquela obra e vai desenvolver essa obra em um outro canteiro, em um outro lugar. E é justamente nesse outro lugar que você vai começando a edificar com mais firmeza, com mais força a obra do Cristo. Tão bonito é quando a gente faz isso com alegria, com felicidade, dizer que bom que eu estou aqui trabalhando para Jesus, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com as minhas faltas de compreensão sobre a vida, sobre tantas coisas. Porque, a bem da verdade, a gente vai exercitando a cada dia, não apenas a caridade, não apenas as virtudes nossas, mas a gente vai exercitando a cada momento um degrau. E é nesse degrau que a gente vai entendendo que precisamos aprender muito. E nesse degrau que a gente vai olhando para frente sem olhar para trás. Porque aquilo tudo que já foi feito, que foi uma construção, já ficou. Todas as tempestades foram vencidas lá atrás. Você pode lembrar, mas você venceu. E outras vão ser colocadas no teu caminho, mas você vai vencer. Porque a tua base está mais forte hoje em dia. A tua base está lhe dizendo, tua raiz não pode mais ser arrancada. A não ser que você não acredite e você se deixe ser arrancado. Então, às vezes, a gente só cai, só desliza, só tropeça, porque a gente não acredita que é capaz. Os tropeção que às vezes a gente tem com uma pedra no caminho, nos impulsiona para frente, nunca para trás. E se uma pedra é capaz de nos fazer ir para frente, porque a gente não acredita que a gente pode ir para frente, a gente pode nos impulsionar a nossa vida de uma outra forma, diferente da forma como a gente vinha desenvolvendo. Toda essa plantação de regeneração que é falado aí, a gente sabe que é necessário que a gente compreenda que essa regeneração, essa semente, elas precisam acontecer primeiramente nesse mundo. Mas é um mundo íntimo de cada um de nós. Não se regenera um mundo sem regenerar as pessoas. Não se regenera um mundo e transforma ele em um mundo feliz ou um mundo de regeneração se os habitantes desse mundo não querem se regenerar. Porque nós sabemos que toda a transformação que nos é pedida, que nos é falada, vai depender de cada um de nós. Ninguém vai dizer para o outro, você é obrigado a se regenerar porque você tem que acompanhar a evolução e o progresso desse mundo. Se a pessoa disser que não quer se regenerar e quer ficar na sua forma de compreensão do mundo, ele vai ficar.
porque para ele está muito cômodo estar daquela forma. Mas as pessoas que compreendem que precisam acompanhar essa evolução, este progresso, eles vão acompanhar, eles vão progredir, eles vão crescer. E eles vão fazendo tudo isso de uma forma simples, de uma forma que eles não se sentem obrigados a essa transformação, a essa regeneração. Porque é assim que funciona para cada um de nós. É dizer para o outro, você pode mudar, mas que essa mudança ocorra de uma forma agradável para aquela pessoa, onde ela não se sinta que está sendo obrigada a uma transformação, a uma regeneração. Às vezes as pessoas, elas não têm a noção e nem querem ter essa noção do quanto elas poderiam fazer um pouco por esse mundo também, por ela própria, pelas pessoas, mas não querem. E aí, algumas querem dizer que Deus é injusto, que Deus não os olha. Algumas pessoas, quando passam pelas transformações de dor, transformação de angústia, elas não conseguem parar e dizer, meu Deus, me dá força. Algumas pessoas, elas acusam a Deus por terem tirado aquela pessoa de perto. Algumas pessoas acham que Deus não existe porque levou uma pessoa que aparentemente tinha tudo para construir, para caminhar, para fazer uma vida melhor. E é nesse momento de pandemia em que essa obra do Cristo, essa obra que é falada no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra-se com mais força em cada um de nós. Quando a gente tenta, da melhor forma possível, ser esse trabalhador, ser essa pessoa que vai levar o alento, vai levar a esperança, mas sem querer sufocar a forma como o outro está sentindo a dor, mas de mostrar para ele que isso vai passar, mas que ele precisa não agredir a Deus, porque ele não compreende que talvez chegou a hora daquela pessoa ter partido porque ela realizou o tempo de jornada dela. Nós, infelizmente, somos tão pequenos ainda, tão imperfeitos, que nós não compreendemos a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Eu tenho uma amiga minha que ela está passando por uma dificuldade muito grande. E eu falei para ela, não desista da vida, não desista de Deus. Porque as pessoas acham que nesse momento Deus faz o que faz porque Deus não nos ama. Algumas pessoas, quando têm esse conhecimento espiritual, elas podem parar um pouco a sua dor, mas ao mesmo tempo outras não conseguem. Trabalhar para o Cristo é fazer com que a gente seja reconhecido como esse cristão. E muitas pessoas querem colocar-se como cristão e dentro não são. Como muitas pessoas às vezes querem dizer que são espíritas por fora e dentro não são espíritas. Então nós precisamos realmente dizer quem nós somos sem medo de dizer o que somos. Nós não temos que ter medo de dizer para as pessoas, eu não consigo ainda fazer essa obra do Cristo, eu ainda não me sinto preparado, porque há uma diferença daquele que não quer, porque realmente não quer fazer o trabalho, e daquele que diz, eu não me sinto preparado. Não é que ele não queira por vezes, é porque ele não se sente que tem, neste exato momento, as condições necessárias para isso. Aí você vai falando, vai mostrando que ele pode ir começando devagarzinho a ir desenvolvendo um belo, um bom e um maravilhoso trabalho. A gente só faz quando a gente acredita que pode fazer. Então, a gente precisa ter, justamente, Aldenora, a gente precisa ter esse Cristo, esse Jesus dentro de nós. E nós não precisamos, porque somos espíritas, estar dizendo, o Cristo vive dentro de mim. Nós não temos que falar, nós temos que sentir. Nós não temos que dizer,
nós temos que mostrar com as nossas ações que o Cristo está dentro de nós. A gente precisa ser autêntico com a maneira como a gente vai falar, com a maneira como a gente vai se portar. As pessoas precisam fazer toda a sua forma de falar, com a sua forma de se portar, com a sua forma de levar a esperança para as pessoas. Não queira ser o que você não é, porque as pessoas vão enxergar que você não está sendo você no seu dia a dia, porque elas conhecem e sabem que você não age, você não fala daquela forma. A gente tem que falar como nós somos, no convívio com os amigos, no convívio com as pessoas. O caminho do cristianismo é levar todos mais para perto de Deus. Então, Jesus, ele trouxe um meio para que todos nós pudéssemos ir ao Pai através dele. Ensinou o Pai Nosso para que através dessa prece a gente pudesse se ligar a nosso Mestre Jesus, mas também fez com que através dessa prece nós pudéssemos chegar a outros irmãos, sejam espirituais, outros irmãos de necessidade emocionais, e fazer uma prece pedindo por essas pessoas. E fazendo com que nós pudemos fazer uma prece por nós neste momento. Nós estamos em um momento de muita mudança. Porém, essas mudanças realmente têm acarretado para algumas pessoas muita dor, muito sofrimento. Mas para outras tem sido um alívio, porque conseguiram que uma pessoa mais velha tomasse a vacina. Mas nós precisamos justamente que essa vacina que tanto cada um de nós espera que chegue na nossa vida seja uma vacina de reconhecer a grandeza de Deus e nos reconhecer que nós precisamos ter fé e acreditar que mesmo com tudo isso a gente consiga vencer. Exatamente, Helena. A gente precisa ter uma vivência autêntica. A gente precisa ter uma vivência que a gente possa dizer: eu estou fazendo a minha jornada como eu preciso fazer, com os meus esforços, com a minha coragem. Ninguém precisa dizer: eu quero ser como Heleno. Não seja Heleno, seja você. Eu quero falar do mesmo jeito que Heleno fala. Não. Heleno já tem a sua individualidade, ele já tem um jeito de falar, ele já tem um jeito de se expressar. Não precisa querer imitar ele, mas seja você. Mas se você acha que precisa imitar Heleno, imite as coisas boas que ele pode estar passando para você. Como cada um de nós, a gente pode olhar para qualquer um aqui e dizer: aquela obra que aquela pessoa está fazendo, eu quero fazer. Então faça, mas faça sendo você, sem precisar imitar outra pessoa. Isso é o que Deus e a espiritualidade espera de cada um de nós, que a gente possa fazer uma vivência espiritual aqui na Terra, sendo a gente. Que a gente possa fazer uma vivência espiritual, fazendo com que as coisas sejam tão simples, porque a vida é simples. Às vezes, nós é que complicamos toda essa obra. E se a gente descomplicasse um pouco, a gente iria fazer talvez muito mais do que muitos estão deixando de fazer. É maravilhoso você assistir ótimas palestras, você escutar de outras pessoas outros pontos de uma forma diferente. É maravilhoso, com certeza, porque isso traz conhecimento para o teu espírito. Mas lembremos que todos que falam por vezes tão bonito são pessoas que têm as suas falhas normais, como cada um de nós. Não são pessoas perfeitas. Elas estão se esforçando para serem cada vez melhores, mas também têm os seus momentos, talvez de dúvidas, de ansiedades, de medos, como cada um de nós. Há momentos em que nós estamos muito felizes, nós estamos trabalhando super maravilhosos, mas tem momentos que a gente tem medo, tem momentos que a gente se questiona: será que eu estou fazendo realmente o que é o certo? Será que eu estou sendo um bom médium? Será que eu estou sendo um bom palestrante? Será que eu estou sendo um bom dirigente de uma casa espírita?
Será? Então a gente tem que parar e refletir como que nós estamos fazendo a nossa vida, sem querer criticar o outro, sem querer preconceituar ao outro. Nós estamos aqui justamente para que a gente possa ir fazendo as nossas boas obras com simplicidade, com humildade e com muito amor. E isso a gente consegue. Eu lembro que quantas palestras eu já assisti de pessoas quererem imitar a forma bem suave de Chico Xavier, achando que para ser espírita tem que falar suave como Chico Xavier. Não. Você, para ser espírita, você tem que ser primeiramente você mesmo. Para ser espírita, você tem que fazer a transformação por você mesmo. Nós temos que ser o que nós somos. Exatamente, Helena. Essa avaliação é nossa, não é do outro. O outro vai nos ver conforme ele acha que nós somos. E quando a gente, Helena, consegue fazer essa avaliação que você está falando, mas uma avaliação sincera, uma avaliação em que você vai olhar para você e vai dizer: isso eu consigo fazer, isso eu posso fazer, isso eu vou fazer. Mas isso ainda eu não posso fazer, então eu vou esperar um pouco mais. Exatamente, Aldenora, cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós aqui tem sua obra específica para fazer, para desenvolver. A gente pode desenvolver obras maravilhosas, seja dentro da doutrina espírita, seja fora da doutrina espírita. E tudo isso é uma forma da gente dizer: eu estou crescendo, estou progredindo, estou subindo mais um degrau para que eu possa caminhar. E a gente caminha, a gente aprende, a gente estende a mão. Porque ser cristão é você entender que aquele que por vezes está chegando na tua vida para desabafar com uma dor, com um sofrimento, ele quer que você esteja ali para você escutar aquela pessoa sem criticar, sem julgar ele. Porque jamais você pode querer escutar alguém e julgar ele pelo que ele está fazendo. E pode estar fazendo a maior das atrocidades. Não te cabe julgar, não te cabe criticar. Por mais difícil que seja, você tem que frear o seu julgamento no teu pensamento em relação àquela pessoa. Porque aquela pessoa, ele está naquele momento sendo alguém que está precisando ser escutado. É um filho de Deus que, por mais erros que ele possa estar fazendo, realizando, a tua obra naquele momento é de escutar, é de tentar levar uma reflexão para aquela pessoa, para ver se ele realmente muda os pensamentos, muda as suas atitudes. Porque você não está ali para mudar ele, você está ali para mandar uma reflexão em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente sabe que tudo isso precisa ser feito com muito cuidado, com muito tato. Principalmente, a gente sabe que por nós sermos espírita, nós acreditamos na comunicação com os espíritos, nós acreditamos numa vida após a morte. Mas para quem não acredita, será que a mesma forma de encarar o desencarne é igual? Não é. Então, essa obra, ela acontece nesses momentos também. Quando a gente olha para aquelas famílias que estão tendo os seus parentes, um filho, um pai, uma mãe, que estão desencarnando pelo Covid, a gente tem que nos colocar da seguinte forma: eu não posso dizer para aquela pessoa que isso ela vai superar muito rápido, que ela não deva chorar, que ela não deva ter o luto dela. Ela deve ter o luto dela, ela deve chorar, porque faz parte do ser humano sentir a dor e sentir a perda do outro quando ele ainda não consegue acreditar ou enxergar, ou quando não é o momento dessa pessoa dizer: eu acredito na vida após essa vida. E mesmo assim, a gente não pode deixar que a frieza
por acreditarmos que a vida continua nos atinja. Jamais devemos ser espíritas frios por acreditar. Nós somos espíritas, mas antes de sermos espíritas, somos pessoas, homens e mulheres, somos humanos. Temos sentimentos e as pessoas têm sentimento. Essa obra que fala aí tem que ser uma obra em que a gente sente ao outro. A gente precisa fazer uma obra ao lado de Cristo, mas uma obra sentindo o que é que o outro está sentindo. Não vamos esquecer que todas as pessoas que foram até o Mestre, elas iam porque acreditaram nele, mas ele também jamais considerou-se maior ou melhor do que aquelas pessoas. E ele se compadecia, mesmo sendo um espírito da envergadura do Cristo, com a dor do próximo. Ele sentia a dor de uma outra forma, mas ele sentia a dor, o sofrimento, e ele levava o alívio. Ele apenas encorajava aquelas pessoas para que elas pudessem acreditar na superação das dificuldades, na superação da sua dor, na superação de que elas eram capazes de fazerem uma caminhada totalmente diferente, inovadora, e que elas, muitos daqueles espíritos que passaram pela vida do Mestre, que passaram por esses caminhos, se tornaram em outras encarnações grandes homens, grandes mulheres, que se espalharam pelo mundo para divulgarem, para fazerem a obra de Cristo. E nós estamos aqui hoje, em uma nova encarnação, cada um de nós aqui, procurando fazer da melhor forma essa obra que o Evangelho nos convida, essa obra que precisamos fazer e realizar. A gente vai agradecer nesse momento a direção do Seno, na pessoa de Aldenora, pelo convite, já está quase em cima da hora, para que o Instagram não nos encerre assim. Agradecemos também a toda a espiritualidade, o corpo de trabalhadores espirituais do Seno e os trabalhadores daquela casa. Agradecemos aos nossos guias, aos nossos mentores individuais que nos inspiraram nessa noite aqui, e agradecemos acima de tudo a Deus, a nosso Pai Criador, e que nesse momento a gente possa fazer com que essa prece, cada um de nós, vamos nos lembrar de todas as pessoas que nos são caras em nosso coração, sejam que estejam vivas ou que já partiram para perto de Deus. Mas vamos também pedir por cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos e agradecer. Senhor Jesus, amigo, irmão de todas as horas, te agradecemos e te amamos muito, Senhor. Muito obrigado por toda a assistência, ajuda e proteção a todos que estão aqui nessa live, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que nos são caros, que amamos, gostamos, que estão vivos ou que estão ao teu lado, meu Pai. Nosso muito obrigado a Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em outros mundos. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrar todos os males, assim seja. Então que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que entraram aqui. Cíntia, Angélica, Heleno, Aldenora, cada um de vocês que estiveram, que estão aqui. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês, os familiares. Muita paz e até uma outra oportunidade. Deus os abençoe. Fiquem na paz a todos.